Deus abençoe, né? Vamos abrir a palavra do Senhor. Salmo de número 124. Né? Nós estamos caminhando nesta série de mensagens, salmos de peregrinação. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Salmo de número 124. Salmo de número 124 é um cântico de peregrinação, um salmo de Davi, que diz assim a palavra do nosso Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Até aqui, o Senhor nos abençoa com sua santa palavra. E meus irmãos, eu quero começar esta mensagem fazendo uma pergunta para a sua reflexão. Qual foi a última vez que Deus te livrou de forma milagrosa? Você lembra algum momento da sua vida que você viu claramente que Deus estava ao seu lado? E que se não fosse a sua poderosa mão, a sua graça sobre a sua vida, você não estaria aqui para contar a história? Bom, eu tenho muitas histórias, muitos momentos que eu pude ver claramente que se o Senhor não estivesse comigo, eu não estaria aqui pastoreando esta igreja. Lembro-me de que quando eu era adolescente, passei por um momento de terror. Aqui, graças a Deus, não tem, mas no estado onde eu venho, é comum você ver tiroteios. E eu, quando adolescente, passei por esse momento no meio do tiroteio. Mas graças a Deus, nenhuma bala me atingiu, porque o Senhor foi comigo, o Senhor esteve ao meu lado. Eu lembro também de outro momento da minha vida, já adulto, nascimento da minha primogênita, da Isa. No dia do parto, no momento do parto, a Tamires, ela perdeu muito sangue. Ela ficou muito pálida, muito fraca, quase morreu. Mas graças a Deus, que o Senhor estava do nosso lado. Lembro também até da minha caçula. Estava dormindo com recém-nascida, apenas dias de nascimento, dormindo no berço. Eu e a minha esposa do lado dela, na cama, e nós olhamos para o lado, no escuro, e ela estava tendo refluxo, estava engasgando. E se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós teríamos perdido a nossa filha. Graças seja dado ao nosso Senhor. O Senhor a livrou. E meus irmãos, hoje nós estamos aqui, e eu tenho certeza que se eu desse a oportunidade para cada um, você teria uma história para contar, que se o Senhor não estivesse do seu lado, você não estaria aqui para contar a história. Nós lembramos dos momentos de enfermidade, dos acidentes que o Senhor nos livrou, momentos de depressão, momentos de crises no nosso casamento, crises no trabalho, sem contar as batalhas espirituais que nós passamos,
Uma tensão espiritual vem sobre nós. O inimigo, o diabo, ele nos tenta, ele tenta nos aprisionar, sem contar os nossos próprios pecados. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, meus irmãos. Devemos, meus irmãos, também lembrar do tempo de pandemia, como foi difícil, como a morte assolou este país, não somente o país, o mundo inteiro. Eu e você, nós estávamos passando por esse mesmo momento, aonde a morte queria nos alcançar. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós não estaríamos aqui para contar a história. Ele esteve, Ele nos ajudou e nos guardou. E é por isso, meus irmãos, que nós temos motivos para agradecer a Deus. Nós sempre temos motivos para render graças ao Senhor. E interessante que cada experiência que nós tivemos na nossa vida, ela serve para um propósito, que é alimentar a nossa fé. As experiências do passado, elas possuem também esta função de fazer com que a nossa fé no presente, a nossa fé no Senhor, nossa confiança no Senhor seja alimentada e possamos ver que o Senhor nos ajudou e nos protegeu no passado. E assim Ele pode fazer diante de todos os desafios da nossa vida. E é exatamente essa a ideia, esse é o tema do Salmo 124. Davi aqui, ele está rendendo graças ao Senhor, ele está expressando aqui o louvor a Deus por todos os livramentos. Davi aqui está lembrando o povo o que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Por isso o tema da mensagem de hoje é: se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Esse é o tema da mensagem. Sobre isso que nós vamos falar, quais são as verdades que nós devemos lembrar sobre a ajuda de Deus em nossa vida. Quais são as verdades que eu e você devemos sempre lembrar sobre a ajuda de Deus em nossa vida. Esse texto nos aponta 3 verdades. A primeira verdade é que a presença de Deus, ela é vital na nossa vida. Observe que este salmo, ele tem como sua autoria o rei Davi. Não somente esse salmo de peregrinação, ele tem como autoria Davi. Nós vimos também que o salmo 122, ele tem como autoria o rei Davi. Só que neste salmo, nós não conseguimos saber o contexto. O que Davi estava passando, qual foi a ocasião que ele escreveu este salmo de graças, mostrando que se o Senhor não estivesse ao lado dele, porque simplesmente Davi aqui, ele utiliza algumas palavras genéricas. Pode ser quando ele pecou contra Deus, com Betseba, e aí ele viu que se o Senhor não estivesse ao lado dele, ele não estaria lá para contar a história. Pode ser um momento quando ele enfrentou o gigante Golias, todos nós conhecemos a história, e que se o Senhor não estivesse ao lado do povo, ele não teria vencido aquela batalha. Nós podemos ver vários momentos, lembrar de vários momentos da vida de Davi, mas não temos como saber. Mas o que nós sabemos é que aqui, nesse texto, Davi, ele faz algo. Ele está lembrando o povo, ele está recordando, trazendo à memória do povo que Deus estava com eles no meio das batalhas. E se Deus não estivesse, eles não estariam ali para contar a história. Eles seriam totalmente extintos. É isso que nós vemos no verso 1. Acompanhem a leitura aí na sua Bíblia. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Aqui no primeiro versículo, Davi, ele confirma, ele afirma a ajuda de Deus. E a ajuda de Deus foi de tal maneira que não poderia ser atribuída a outra pessoa, a não ser ao Senhor. E observe, sempre quando você vê o nome do Senhor, com todas as letras maiúsculas, aqui está o nome de Deus, o nome que nós vimos na semana passada, que o Senhor revelou a Moisés e ao seu povo, o grande eu sou, Yahvé, o Deus do pacto. Então Davi está lembrando ao povo
que Deus estava do lado deles, e se não fosse o Senhor, eles já seriam extintos. E Davi faz questão de atribuir toda a ajuda, todo o livramento ao Senhor. E nós vemos essa ideia se repetindo também no versículo 2. Ele diz, né, Israel que o diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então, claramente, nós vemos que todo o sucesso, toda a vitória, Davi, ele atribui a Deus. Ele sabe que é Deus, na sua poderosa graça, não porque ele merece, mas porque ele é gracioso, ele é bom, ele salva e preserva e preservou o seu povo. E meus irmãos, em nossa vida, também nós precisamos reconhecer que Deus está ao nosso lado em todas as situações. Precisamos aprender, precisamos lembrar, conforme nós fizemos no início, precisamos passar por momentos da nossa vida e lembrar, se o Senhor não fosse ao meu lado, será que eu estaria aqui para contar a história? Quais são esses momentos? Lembrar das situações, talvez, um acidente de trânsito, que você talvez passou, e se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. Lembrar, talvez, de uma cirurgia bem-sucedida. Sim, os médicos operaram, eles estudaram, mas se não fosse o Senhor, toda a ajuda humana seria vã. Lembrar das portas que se abriram, do emprego que nós conquistamos, do negócio que deu certo, das viagens, dos apuros, que nós saímos muitas das vezes ilesos. E se o Senhor não fosse do nosso lado. É isso que nós devemos fazer, reconhecer, estar consciente de que a presença de Deus ela é importante no nosso dia a dia. Por isso, quando você levantar, é isso que você tem que lembrar: Deus está ao meu lado, Deus está comigo, e você deve clamar a Ele dessa maneira, deve falar: Senhor, seja comigo, esteja do meu lado durante todo o dia, não passe um dia sem dobrar os seus joelhos, ou clamar a Deus e falar: Senhor, seja comigo, esteja ao meu lado. E meus irmãos, o nosso Deus, Ele se auto-intitula como o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que sempre está conosco. Esse salmo nos encoraja a confiar que a presença de Deus está sempre ao nosso lado. E também nos incentiva a recordar todas as vezes, todas as experiências que passamos, apuros que o Senhor nos livrou. É isso que esse salmo ele nos encoraja. E agora que entendemos então a importância da presença de Deus em nossa vida, nós vamos explorar o que poderia acontecer. É isso que Davi ele faz aqui no versículo 3 até o versículo 5. O que poderia acontecer se Deus não estivesse com a sua mão protetora, né? Essa é a segunda verdade desse texto. Quais são os perigos sem a proteção de Deus em nossa vida? Sem a proteção de Deus, meus irmãos, nós enfrentaríamos perigos inimagináveis. No caso aqui de Davi, ele ilustra 3. O primeiro perigo é que sem Deus, o povo, Davi, seriam totalmente destruídos, como em um terremoto. No verso 3 nós vemos essa ideia, uma ruína total, uma ruína também muito rápida, como se fosse um terremoto, que não avisa quando está chegando e quando vem ele arrebenta tudo. No versículo 3 ele começa com essa expressão: nos teriam engolido vivos. É como que é a sensação como se eles estivessem, de repente, e a terra estivesse se abrindo e eles fossem engolidos vivos pela terra por causa de um terremoto. Então ele está falando assim, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse nos protegendo, nós teríamos de maneira rápida e letal e total, o povo já tinha sido destruído. Mas, em segundo lugar, nós vemos que sem Deus, a ira dos homens seria como fogo devastador. Aqui agora a imagem do livramento de Deus
é como se eles estivessem no meio de um incêndio. Tacaram fogo em tudo e eles estão no meio daquele fogaréu. E se não fosse o Senhor que estivesse o livrado, eles não estariam ali para contar a história. Nós vemos na segunda parte do versículo 3, né? Quando a ira se acendeu, a ideia de algo que está pegando fogo, a ira se acendeu, a ira dos homens se acenderam contra nós. E Davi aqui parece que está chamando a nossa atenção e a atenção do povo para que nós possamos notar que toda a ajuda que eles tiveram foi milagrosa. Eles foram salvos por um milagre. É isso que ele está tentando nos mostrar. E essa ira do homem, alguém que falou muito sobre isso foi o Spurgeon, pastor antigo. Ele viveu na Inglaterra e passou por muitas oposições. Ele experimentou essa ira dos homens em sua vida. Ele disse o seguinte a respeito da ira dos homens. Ele disse assim: a ira nunca é mais ardente do que quando o povo de Deus é seu objeto. Faíscas se tornam chamas, e a fornalha é aquecida 7 vezes mais. Quando os eleitos de Deus devem ser lançados no fogo. Ele faz aqui uma alusão a Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Só que não foi uma fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais. É assim que acontece, meus irmãos. E é isso que Deus ele promete, que Jesus prometeu para a sua igreja. Ele prometeu que os cristãos, os seus discípulos, seriam perseguidos, seriam odiados. Eu falei já várias vezes, o simples fato de nós sermos cristãos, seguidores de Cristo, já desperta ira em algumas pessoas. Você falar de Jesus, você já desperta ira. E às vezes a ira se acende de tal forma que Davi fala, se não fosse o Senhor, nós teríamos sido consumidos pela ira dos homens. Mas há um terceiro perigo que Davi ele enfrenta. Ele diz que o povo passou, ele traz essa imagem de águas impetuosas. Ele fala que essas águas impetuosas nos envolveram. Verso 4 e o verso 5, ele mostra essa terceira ilustração do livramento, né? Como se fosse uma grande onda furiosa. As águas, versículo 4, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Esse versículo aqui, ele ilustra o que normalmente acontece alguns períodos em cachoeiras, né? Se você nunca ouviu falar de tromba d'água, né? De repente a cachoeira, o local onde você está tranquilo, águas tranquilas, cristalinas, rasinhas, mas de repente vem aquela enxurrada, aquela torrente, arrastando tudo, pedra, tronco. É essa imagem que Davi está trazendo, como se fosse uma grande quantidade de água viesse e não desse pé para ele. A água o envolveu de tal maneira, essas águas impetuosas, e ele está falando, passou sobre a nossa alma, nós não tínhamos pé para poder sobreviver. É como se ele estivesse falando, e o Senhor nos livrou disso. Ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. E meus irmãos, nós podemos ver isso. Há problemas que nós passamos, que nós enfrentamos, que pessoas que não têm o Senhor ao seu lado, elas são totalmente levadas como se fossem uma enchente. Pessoas que passam por problemas financeiros, quebram e se desesperam. Entram em depressão, tiram a sua própria vida, fazem loucuras da sua vida. Há outras pessoas que passam por doenças, enfermidades, mas não têm o Senhor ao seu lado e são levados por essas doenças. Outros passam por conflitos dentro do seu casamento e não aguentam. Nós vemos aí a notícia que aconteceu com aquela mulher. O próprio marido mandou matá-la porque não aguentou a dor da separação. Foi levado por esse sentimento de vingança.
Perigos, meus irmãos, que Deus, Ele muitas das vezes nos livra. E aqui Davi, ele mostra de forma poética que muitos desses problemas que nós que servimos ao Senhor, nós também passamos. Mas às vezes, os nossos problemas, eles não vão nos engolir, não vão nos devorar, porque o Senhor está do nosso lado. Ele mostra exatamente. Às vezes os problemas, eles podem vir nos oprimir, como se fosse numa inundação, mas eles não vão nos destruir. Davi está mostrando exatamente isso, está mostrando, se não fosse a proteção divina, Israel já teria perecido de vez, de forma total. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, meus irmãos, a proteção dele, se a mão dele não estivesse sobre a nossa vida, quantos perigos poderíamos passar, quantas coisas poderia vir sobre nós, sobre a nossa família, e nós não aguentaríamos a pressão, nós não sairíamos ilesos. Quais são as verdades sobre a ajuda de Deus que nós devemos sempre lembrar? Primeira, é que a presença de Deus ela é vital, ela é importantíssima na nossa vida. Segunda, é que o perigo sem a proteção de Deus em nossa vida é sempre letal. Devemos sempre lembrar disso. E agora a terceira e última verdade que nós devemos lembrar é sobre a gratidão pela libertação de Deus em nossa vida. Versículo 6 e até o versículo 8 nos mostra essa verdade. Versículo 6, Davi ele começa louvando a Deus. Ele diz: bendito o Senhor. Em outras traduções está: louvado seja o Senhor. Em outras ainda ele inclui uma palavra: graças te rendemos, ó Senhor. Ele está aqui exaltando o nome de Deus. Ele está aqui louvando. Ele está aqui tendo um ato de reconhecimento. A mão de Deus foi sobre a nossa vida e por isso nós estamos o louvando. Nós estamos aqui nesse momento tendo um ato de ação de graças. E aí logo após ele vai dizendo quais são os motivos que eles tinham para louvar ao Senhor. O primeiro motivo é que Deus os havia libertado de situações totalmente impossíveis aos olhos humanos de serem libertos. Nós vemos isso na continuação do versículo 6. Ele fala: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Davi aqui está louvando novamente o Senhor por não permitir que os inimigos viessem e despedaçassem o seu povo, como se fosse uma fera selvagem, como se fosse um leão atrás da sua presa. Eu não sei aqui quantos já viram aqueles documentários, né, sobre a vida animal. A gente consegue ter uma ideia do que Davi está dizendo quando nós lembramos de como um leão, ele vai até a sua presa. E se você observar, quando ele pega a sua presa, a presa não morre imediatamente. Ela fica ali viva, sobre os seus dentes. E ele não sai. Fica ali com os dentes cravados, somente esperando a morte da sua presa. É impossível que a presa saia. É impossível que o animal ele saia vivo depois que está na boca do leão. E aqui Davi está trazendo essa imagem. Era impossível que o povo fosse liberto, mas Deus fez. Mas Deus não permitiu que nos tornássemos presa. E ele louva a Deus porque era uma situação completamente impossível de ser solucionada. Mas há um segundo motivo aqui no texto, que Davi ele louva a Deus porque ele nos salva como um pássaro preso no laço. Versículo 7, ele diz: salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Bom, eu acho que essa imagem, laço do passarinheiro, eu acho que todos devem conhecer. É uma armadilha que as pessoas utilizavam antes, alguns não utilizam mais,
para pegarem pequenas aves. Eles faziam um laço, amarravam ali a armadilha, e quando o pássaro ou a ave encostava naquele laço, pegava, amarrava, prendia, e aquele pássaro não saía nunca mais. Eu nunca tive a oportunidade de pegar passarinho. Tem muitos amigos que pegavam passarinho desse jeito, com o laço do passarinheiro. E Davi aqui está dizendo que a situação era tão adversa, era tão difícil, eles se tornaram tão ali presos pelo inimigo. Traz a mesma ideia do versículo anterior, né? É uma situação completamente impossível de ser solucionada. E ele aqui, Davi então diz que Deus agiu. Apesar da situação ser difícil, apesar de eles serem como pássaros presos pela armadilha do passarinheiro, Deus agiu. Deus agiu com graça, com misericórdia. E é interessante aqui neste salmo, algo muito interessante, me chamou muita atenção quando eu estava preparando essa mensagem. Davi, ele compara ele mesmo e o povo como pássaros. E eu pensando, sobre nós, quando nós queremos nos comparar a um animal, dificilmente nós usamos um pássaro. Normalmente nós falamos que nós somos um lobo, um urso, um leão. Nós somos animais fortes, uma águia. Nós somos predadores, ou seja, ninguém vai nos impedir. E muitas pessoas, em sua arrogância, às vezes até nós mesmos, nós nos achamos que nós somos de fato leões, lobos. Não, eu sou um leão, eu estou aqui e ninguém vai me impedir, ninguém vai me parar. Davi, ele mostra que, na verdade, nós não somos leões, nós somos pássaros, pequenas aves frágeis. Salmo 103 fala que o Senhor lembra da nossa estrutura, Ele lembra que somos pó. Nós nos achamos que nada pode nos impedir, mas basta pequeno pecado, um pequeno laço do passarinheiro de Satanás e caímos. Uma pequena tentação, se nós não vigiarmos, nós caímos e ficamos aprisionados. Isso aconteceu até com o autor deste salmo. Apenas uma olhada assim, viu uma mulher tomando banho, caiu. A outro também, homem muito forte, valente, esse com certeza era um leão, mas apenas uma mulher insistente o derrubou. Estou falando de Sansão. E meus irmãos, é também assim na nossa vida. Basta um pecado e o diabo vem e nos aprisiona. Nós somos totalmente frágeis. Isso aqui mostra a dependência que nós devemos ter do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para libertar a nossa alma. E o texto diz exatamente isso. Ele fala que eles foram presos por essa armadilha, mas algo acontece. Quebra-se o laço. E quem quebrou esse laço? Obviamente que foi o Senhor. Está dizendo que foi o Senhor que quebrou o laço. Ele diz que o Senhor o livrou, ele reconhece isso. É que nós vemos que quem é o libertador de Israel era o Senhor, maior que qualquer libertador humano. Ele é o mais forte de que todos os libertadores. É isso que nós vemos no versículo final, versículo 8, ele fala: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus, Criador do céu e da terra. E é interessante, que este salmo, esse versículo, parece com outro salmo que nós vimos algumas semanas atrás, o salmo de número 121. Salmo de número 121, no versículo 2, fala que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E agora o salmista, o peregrino, ele está falando: o nosso socorro está no nome do Senhor. O que há de comum nesses dois versículos?
declaração de confiança em Deus, declaração de confiança no Senhor. O salmista está falando aqui, todas as experiências que eu passei, todas as experiências, elas serviram como um alimento para a minha fé. E aí no último versículo ele mostra exatamente isso, que todas as experiências alimentaram a sua fé. E por que precisava ser alimentada? Porque haveria outros desafios. E assim também na nossa vida. Nós passamos por muitos desafios, por muitas situações difíceis, e enquanto estivermos aqui nessa terra, uma terra que infelizmente ela é amaldiçoada por Deus, nós vemos isso em Gênesis, e é amaldiçoada por causa dos nossos pecados, nós passaremos por outras crises de saúde, crises nos nossos relacionamentos, passaremos por outros tipos de perigos, por sofrimentos, por dores. Nós passaremos, meus irmãos, também pelas lutas contra o pecado. Na nossa caminhada cristã, nós lutaremos contra o pecado, contra as investidas do diabo, o mal que não está de brincadeira. Satanás e os seus demônios estão aí. A Bíblia diz que ele é como um leão, procurando quem possa tragar. Ele está aí. De vez em quando ele nos visita, trazendo alguma tentação, trazendo algum mal para a nossa vida. Mas, meus irmãos, diante de tudo isso, nós devemos fazer igual Davi, usar todas as experiências passadas da nossa vida, que o Senhor ele nos ajudou, que nós podemos contemplar a fidelidade de Deus, e usar isso para alimentar a nossa fé, para que no momento de desafio, no momento de luta, no momento de sofrimento, de dor, é lembrar, não, eu já passei por coisa pior, o Senhor foi comigo, eu vou continuar confiando, vou continuar firme no Senhor. Nós devemos sempre declarar, meu socorro vem do Senhor, meu socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E meus irmãos, apesar de Deus sempre estar do nosso lado, é isso que o salmista ele nos mostra, Deus está sempre ao nosso lado, nós sempre vamos enfrentar momentos de perigos, situações adversas na nossa vida. Apesar de Deus estar do nosso lado, as coisas ruins vão acontecer na nossa vida. Nós vimos exatamente isso. Eles passaram por ira, eles passaram por os inimigos como se fossem feras selvagens, como se fossem águas impetuosas. Eles passaram por tudo isso, mesmo tendo o Senhor do seu lado. E nós também vamos passar por perigos passageiros na nossa vida, violência dos homens, nós passaremos por enfermidades, nós sofreremos às vezes acidentes, enfrentaremos crises, nós vamos passar por isso, e nós vamos passar por maus bem mais graves, que são que é o mal espiritual. Conforme eu disse, o diabo, meus irmãos, ele nos tenta, ele quer acabar com a nossa vida. Nós corremos o risco de cair em pecado, nós corremos o risco de sermos oprimidos por Satanás, como se estivéssemos em uma correnteza e não conseguimos sair. Nós vamos passar, nós seremos alvos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, por setas malignas. Nós vamos passar por isso, mesmo tendo o Senhor ao nosso lado. Mas o consolo, meus irmãos, o nosso consolo é que quando passarmos por isso, nós podemos clamar a Deus, nós podemos pedir a ajuda de Deus, nós não vamos estar desamparados, nós estaremos
com o Senhor ao nosso lado e nós temos acesso a Ele. A Bíblia fala que nós temos acesso até o trono de Deus por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz. E agora eu vou falar uma coisa que a gente não gosta muito de ouvir. Então eu peço que você tenha um pouco de calma. Às vezes, Deus Ele permite nós passarmos pelo sofrimento, pela dor, pela enfermidade, pela angústia. E por que Ele permite isso? Porque essa dor, esse sofrimento, essa angústia é o melhor para nós. Às vezes Deus permite, porque isso é o melhor. Deus é um bom Pai. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele sabe. A gente tem um falso entendimento de que, não, eu estou com Deus e o melhor de Deus para mim é que eu seja muito próspero, que eu tenha muita saúde, que nada de mal aconteça na minha vida. Isso é o melhor de Deus. Mas não. Às vezes o melhor de Deus é uma enfermidade. É o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Você fala, pastor, mas por que isso? Porque eu não estou gostando disso. Como assim? Esse é o melhor de Deus? Meus irmãos, porque às vezes Deus permite que o sofrimento, que a adversidade venha na nossa vida por um propósito maior. Um propósito maior que a gente às vezes não entende, mas que a Bíblia nos mostra claramente qual é o propósito de Deus na nossa vida. Ele está moldando o nosso caráter. Às vezes o sofrimento vem para moldar o nosso caráter, que Ele está nos transformando à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus na sua e na minha vida. E Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para este propósito, para o seu bem. O seu bem é se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. E Deus Ele vai fazer isso de alguma maneira, usando coisas boas, vitórias, alegrias, obediências voluntárias. Mas também Ele usará momentos difíceis. Momentos difíceis. Mas o nosso consolo diante desses momentos difíceis é o fato que o Senhor está ao nosso lado até mesmo nesses momentos difíceis. Apesar de Deus permitir que às vezes o sofrimento venha sobre a nossa vida, Ele não nos abandona, Ele não nos exclui, não nos rejeita. Ele permanece do nosso lado. É só nós lembrarmos do apóstolo Paulo. Quem pode se comparar ao apóstolo Paulo? Quem tem a santidade do apóstolo Paulo? Quem tem a unção do apóstolo Paulo? Eu não tenho. Mas diz a palavra de Deus, ele relata isso em uma das suas cartas aos Coríntios, que ele orou e orou: Senhor, tira o espinho da minha carne. Ele passava por algum tipo de sofrimento, ele orou para que Deus retirasse esse sofrimento da sua vida. Qual foi a resposta de Deus? Não. Não vou tirar. Eu não vou tirar. Por quê? Porque a minha graça te basta. Deus concedeu graça para que Paulo passasse por todos os sofrimentos, glorificando ao Senhor. E Ele faz exatamente isso na nossa vida, meus irmãos. Ele concede graça quando nós oramos e o sofrimento não vai embora, a dor não é atenuada, as coisas não acontecem conforme nós pedimos. Deus, Ele não nos deixa só, Ele nos dá a sua graça. Ele nos dá graça para suportar, nos dá graça para dar o próximo passo, para não desistirmos. Isto é graça, isso é o Senhor ao nosso lado, meus irmãos. Isso é o Senhor ao nosso lado. Nós devemos entender isso, não só na nossa vida física, material, mas também na nossa vida espiritual. Você tem um espírito.
Existe um mundo espiritual, e neste mundo espiritual, Deus também provê livramento. Deus também, Ele usa de graça e misericórdia. Se você conseguiu observar que Davi, ele usa várias metáforas para poder mostrar os perigos. Eu falei, né? Ele usa ali os dentes do inimigo, como se fosse uma fera, como se fosse um leão, um animal. Ele usa ali a ira se acendendo. Ele usa ali a torrente de água, águas impetuosas. Ele usa várias metáforas. E quando nós olhamos para todo o contexto da Bíblia, nós vemos que a Bíblia utiliza essas metáforas para falar de Satanás. Exatamente de Satanás. 1 Pedro diz que o diabo, ele é como um leão. Ele anda em derredor, ele procura, ele é um leão que ruge, procurando quem possa tragar. Ainda na primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz que ele falou: irmãos, não estranhei a ardente provação que está vindo sobre vós, com o intuito de lhes provar. Ele diz que essa provação era derivado da ação de Satanás. Ardente, nós vemos exatamente isso, a ira se acendendo, os inimigos como se fossem feras, como se fossem animais ferozes, e o diabo, ele é dessa maneira, retratado como se fosse um leão, uma fera. Aí você fala, e as torrentes de água? Se você for para Apocalipse, você vai ver que o diabo ele é retratado como se fosse um dragão, uma serpente que cospe um rio de água furiosa, e fala que vai atrás, tentando acabar com os filhos de Deus. O diabo como uma corrente de água impetuosa. E olha aqui que o salmista está dizendo: se não fosse a proteção de Deus, Satanás tinha acabado com a vida deles. Se não fosse o Senhor ao seu lado, Satanás tinha acabado com a sua vida. Você não estaria aqui firme na igreja se não fosse o Senhor. Porque, meus irmãos, Satanás, ele vem para acabar com a nossa vida. Ele vem para te derrubar com pressão. Ele vai usar de todos os meios, tentações, seus próprios pecados. E se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Satanás abriria sua boca e tinha te levado. Tinha te levado. Mas o Senhor Jesus te protegeu, tem te protegido, tem te guardado. Mas não há como terminar esta mensagem sem lembrar do maior mal que existe. Pecado que habita em nós. Pecado é o maior mal. Ele está em nós. O pecado é um mal que nós não podemos acusar o outro. Não, é Satanás, os homens maus. Não, o pecado é um mal que nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis por este mal que se chama pecado. E ainda assim, meus irmãos, Deus proveu livramento. Mesmo sendo responsáveis por este mal, que é o pecado que habita em cada ser humano, o Senhor proveu livramento. O Senhor, meus irmãos, enviou Jesus Cristo para nos salvar. Mateus diz que o propósito de Jesus Cristo ter vindo, anunciado pelo anjo, era para salvar o seu povo dos seus pecados. Deus já proveu livramento para os nossos pecados. Ou seja, meus irmãos, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele proveu um tamanho livramento que, se você tiver curiosidade de ler o livro de Apocalipse,
você vai ver que esse grande dragão, essa grande e furiosa serpente, esse leão furioso, vai ser totalmente destruído pelo Senhor. Ainda fala que esse grande mal que habita em nós será totalmente removido no grande dia pelo Senhor. Meus irmãos, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, saber que o Senhor provê livramento, até mesmo na nossa vida espiritual. Por isso nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele está ao nosso lado. E eu quero concluir essa mensagem com um texto, que parece que o apóstolo Paulo estava olhando para este salmo, o salmo do número 124, quando ele escreveu, que foi um texto que nós lemos durante a nossa liturgia, Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o 39, você vai ver que agora toda essa leitura vai fazer muito mais sentido para você, que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está ao nosso lado. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que Deus irá nos negar? E ele diz: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Na morte de Jesus, Jesus expulsou o acusador da presença de Deus. Ele não pode mais nos acusar, porque Deus nos justificou em Jesus Cristo. E aí o versículo 34, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Todos fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, seja o que for, em tudo isso, o Senhor já nos fez mais que vencedores. Ele diz: nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Olha só que declaração de confiança. Parece que agora ele chegou no versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ele fala assim, porque eu estou bem certo, estou convicto que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os demônios, nem as coisas do presente, nem aquilo que pode vir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar, porque Deus está ao nosso lado. Ele enviou Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? Comprou esta segurança. Nada irá nos separar do amor de Deus. Ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, hein? Lembre de tudo que o Senhor fez. Lembre dessas verdades. Nunca se esqueça dessas verdades. Que a presença de Deus, ela é vital na sua vida. Ela é importantíssima. Lembre-se também quais são os perigos que você poderia passar se o Senhor não fosse com você. E lembre sempre de agradecer a Deus. Lembre de agradecer a Deus pela libertação em sua vida. Lembre que a bondade do Senhor, conforme diz no Salmo 23, ela te segue, ela te acompanha todos os dias da sua vida. Deus nos abençoe. Neste momento quero louvar ao Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Antes que nós louvamos ao Senhor, quero orar por você, orar pela sua vida. Vamos bendizer ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Pai,
Ó Deus, ouvir essas palavras são confortadoras. Elas nos trazem ânimo, consolo e esperança. Ó Deus, todos nós devemos dizer: ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ah, se o Senhor não tivesse enviado Jesus Cristo para nos salvar, ah, se o Senhor não tivesse enviado o Espírito Santo para nos acompanhar, meu Pai, ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ó Deus, os inimigos já teriam nos engolido vivos, já tinham acabado com a nossa vida, ó Deus, o acidente já tinha acabado, estaríamos numa cama, todo travado. Ó meu Pai, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós não teríamos condições nenhuma de estarmos aqui, teríamos vergonha, porque cairíamos em pecados, não teríamos como nos libertar desses pecados, porque não conheceríamos o Senhor, não saberíamos as graças e as bênçãos que o Senhor nos dá, meu Pai. Ó Deus, que essas verdades possam sempre estar vivas em nosso coração, que possamos sempre lembrar que o Senhor, que a Tua presença nos acompanha todos os dias, e possamos nos alegrar nisso. Diante dos desafios, Senhor, conceda graça ao Teu povo, para que eles se lembrem, para que a memória deles não sejam curtas, mas sejam longas, afiadas, para que no momento de adversidade eles não desanimem, falando: ah, Senhor, olha só como que está a minha situação, o Senhor não está me vendo. Tenha misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Tenha misericórdia daqueles que se encontram desanimados, Senhor. Tiveram uma amnésia, esqueceram de todo agir, esqueceram de todas as bênçãos e livramentos que o Senhor deu. Hoje se encontram desanimados, tristes, angustiados, achando que não há salvação para eles. Alguns às vezes se encontram presos pelo laço do passarinheiro, que é Satanás. Mas o Senhor tem poder para quebrar este laço, porque o Senhor diz que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ó Deus, então liberta, Senhor. Liberta aqueles que precisam ser libertos nesta noite, talvez de uma angústia, ó Deus, talvez, meu Pai, de um pecado. Tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia de nós, Senhor. Haja com poder e graça sobre a nossa vida, haja com poder e graça sobre a Tua igreja, haja com poder e graça, Senhor, sobre esta cidade, Senhor. Tem muitos aí presos pelo laço do passarinheiro, os liberte, Senhor, para a glória do Teu nome. Traga eles para a Tua casa, traga eles para a Tua presença, Senhor. Salva os perdidos, em nome de Jesus, Senhor. Seja um bom pastor, o bom pastor que cuida, que segura as Tuas ovelhas, Senhor, e chama elas pelo nome. Ó Deus, seja conosco, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia nos siga, nos acompanhe, nos persiga, nos abrace todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar ao Senhor?